Bom dia. Boníssimo. Mas imagina que eu peguei um dos saquinhos e não imagino o que tem dentro. É que eles ficam o tempo todo me confundindo com uma pichorra. Confundiram o senhor com uma pichorra? Pois é. O que houve com os baldes? Depois de mais de 5 anos de Vila do Chaves, ainda existem episódios da fase clássica do seriado que eu nunca comentei por aqui, por incrível que pareça. Sim. Bora mudar isso de uma vez por todas. Então se prepare para comemorar as festas de independência e vem com a gente. Antes que você assista ao vídeo, já saia comentando: Renan, esse episódio que você tá falando aí é mentira, que você nunca comentou, porque eu já vi você falando sobre ele num vídeo lá do começo de 2020. Você colocou um trechinho dele, é calúnia? É claro, pode ter acontecido sim. Deixa eu ter mostrado uma coisa aqui e ali, falado brevemente sobre alguns episódios que eu vou comentar hoje. É claro, pode ter acontecido, mas a questão é, os episódios que eu selecionei para esse vídeo aqui, com certeza nunca tiveram ênfase alguma em nenhum vídeo do canal. Por quê? Não sei. Nem eu. Como, por exemplo, a primeira vez que a Glória apareceu na vila, lá na primeira versão de 72, no episódio Uma Visita Muito Importante, parte 1. Deseja alguma coisa? Procura uma vaga. Sabe se nesta vila tem alguma coisa desocupada? Eu! É claro que eu já falei algumas vezes a respeito das versões de Patty e Glória que apareceram no seriado, mas esse episódio especificamente, o primeiro episódio da primeira vez que apareceu a Glória, eu acho que eu nunca comentei. Ah, sim, está bem. Então nos vemos à tarde, tá? Ah, mas não deixa de Até voltar. logo. E uma coisa curiosa é que nesse comecinho de Chaves, os episódios não contavam com apenas uma história. Tanto é que essa aqui tem cerca dos seus 10 minutos e aí a gente tem outras histórias juntas no mesmo capítulo, entendeu? Matsumoto. Só para ficar mais claro, no mesmo bloco de exibição de Uma Visita Muito Importante parte 1, também foi exibido O Contrabandista de Joias, do Dr. Chapatin, que eu também nunca comentei aqui. Do que está rindo, vovozinho? O que foi? Bem, me perdoe, mas eu acho que estando em serviço não devia levar o nenê pra passear. O quê? E aí, na sequência, vem o episódio da Glória chegando na vila. Olá. Mas o que significa isto? Quem mandou foi o senhor do 72, ele que mandou. E depois, aí sim, eu já comentei algumas vezes por aqui, vem o episódio Uma Vizinha, que tem a Patty já morando com a Glória. Não tenho dinheiro! Me desculpe. Eu acho que esse episódio foi mais falado aqui porque tem Patty e Glória, casa com mais assuntos do Vila do Chaves. Agora, o primeiro episódio, caso você nunca tenha assistido, basicamente tem muita relação com aquela versão que a gente conhece mais, lá de 78. Sabe de algum desocupado por aqui? Eu. E uma coisa que eu achei muito interessante, e também não sei explicar por que aconteceu, mas quando eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo, analisando toda a lista dos episódios e tal, e falando, pô, isso aqui eu nunca falei, isso aqui eu também nunca falei, caramba, isso aqui eu também não falei, eu cheguei na conclusão que a maior parte dos episódios nunca comentados aqui no canal são de 73. Estranho, né? Eu acho. Portanto, bora falar sobre o Grito de Independência da mesma temporada. Basicamente, a história envolve as crianças na casa do seu Madruga estudando para a aula de história. Dom Pedro I não era casado com a Marquesa. Claro que não. Ele era casado com a outra. E não faltam ótimos momentos e ótimas piadas. O pior inimigo que teve a Princesa Isabel. Quem desenhou ela na nota de 200 cruzeiros? Um ponto interessante é que, apesar de ter ótimas piadas e até mesmo piadas que foram recicladas em outros roteiros, esse episódio especificamente nunca foi regravado. E de fato tem muita coisa que a galera não viu, até porque ele só foi exibido em 2012, mesmo tendo dublagem clássica feita tantos anos atrás e que ficou engavetado. Eu quero saber agora a respeito da comitiva de Dom Pedro I. Você sabe qual foi o pior obstáculo que ela encontrou? Os semáforos. E assim como no primeiro caso que eu comentei aqui, também tem outras histórias dentro da mesma grade de programação exibida lá no México, como por exemplo Uma Mulher Formosa, que eu já comentei por aqui.
Aliás, episódio esse comentado principalmente porque foi nos ensaios para a gravação dessa história que o Chespirito acidentalmente deu um tiro com uma bala de festim em sua mão e se machucou feio. Ladrão! Quem roubou o assento da cadeira? E aí, por fim, vem Este Varal é Meu. Com o direito de que estão no meu varal! Em seu varal? Não é seu varal, senhora. Essa corda fui eu que coloquei. E olha só que doideira, né? A cada semana, 3, 4 historinhas curtinhas sendo exibidas ali dentro do horário de Chaves. É muito diferente. E essa história do varal eu também acho que nunca comentei aqui no canal, mas por esse título você provavelmente já pensa em alguma coisa bem mais familiar. Por exemplo, assistindo isso... Eu lavo mais roupa do que vocês dois juntos, portanto preciso que me deem mais corda. Dar mais corda? Aí não para mais de falar. Acredito eu que você já tenha pensado nisso. Portanto, tenho o direito de que me deem mais corda. Que lhe deem mais corda? Pensa que é bonequinha de corda? Das histórias concentradas no pátio da vila, naquele ambiente bem comum, eu acho que é uma das histórias mais legais, uma das mais divertidas, uma das mais marcantes para os fãs. E essa primeira versão também passou batida. Inclusive, eu quero comentar a respeito de outro episódio da mesma temporada. Tô falando de... As Festas de Independência. Esse só chegou ao Brasil em 2018, na transmissão do Multishow. Meu Deus, dona Florinda, a senhora não fica de bom humor nem depois das festas de setembro. Ao contrário, é quando me sinto pior. Apesar de ter todo um ar de festa, alto astral, uma cenografia bem interessante, tem aquele ar de começo do seriado, alcançando sua maturidade. A gente vê nitidamente uma evolução dos primeiros episódios da temporada, até mesmo de 72, que foram reprisados em 73, como é o caso da história da Paty e Glória, que eu comentei, mas a gente percebe que ainda estava evoluindo. Ele foi exibido originalmente em setembro de 73 e a Maria Antonieta de las Nieves ainda estava por ali. Pois varre bem antes que eu pegue essa vassoura e te quebre na cabeça! E depois como vai voar? Pouco tempo depois, a atriz que deu vida a Chiquinha pegou a sua licença maternidade, saiu do elenco por um tempo, aquela história toda que eu já contei várias vezes aqui no canal, mas antes deu tempo de zoar com a cara dos amigos. Me perdoa, Chavinho, eu não sabia que estava carregado. E já que o assunto é festa, clima alto astral e tudo mais, bora sair um pouquinho da temporada de 73, não ficar falando só desses episódios do começo do seriado, até porque a gente tem a Festa da Amizade, que eu comentei várias vezes aqui no canal. Só nos falta que o Chaves quebre a pichorra. Vou ver se eu consigo. Mas em 76 fizeram uma regravação dessa história que passou batida. E ó, fazendo, tesouro? Uma pichorra, mamãe! É que o seu Madruga disse que sem pichorra não tem festa. Esse episódio foi exibido em 13 de dezembro daquele ano, pertinho do começo da posada, a tradição mexicana, que eu já expliquei tudo aqui no canal, se você não viu. É um vídeo super interessante que fizemos no fim de 2024, o link tá aqui, depois você vai lá curtir. Tanto é que na versão dublada em português, o título do episódio é Sem pichorra não tem festa. Primeira parte. Já na versão original é Fiesta Navideña, mas poderia ser Recuerden que sin piñata no hay posada. A grande diferença entre o episódio de 73 e esse é que a versão de 76 se concentra bastante na produção de pichorras e organização da festa. O Sr. Barriga não é uma pichorra. Obrigado, Chaves. Ele parece, mas não é. Também o Chaves quebrando tudo, é lógico. Sem pichorra não tem festa? Sim, eu só vou pegar essa... E vai rolando um monte de situações enquanto estão preparando as coisas para o festejo, até que, quando a festa realmente vai acontecer... Mesmo com tantos problemas, haverá festa aqui na vila. E será linda. Claro, só porque vai vir o professor Girafales. E também meu filho Nhonho. Ok, teremos professor Girafales e Nhonho nessa versão, coisa nova, muito interessante. Mas dá toda a abertura para a segunda parte, vai ter continuação e... Temos acesso a esse episódio? Não! Infelizmente se trata de um episódio perdido e não temos registro algum. Bom, na verdade até temos uma entrevista do Pepe Ludmir, do Peru, que estava lá na hora das gravações desse episódio. Tem imagens de bastidores aqui.
Yo soy el profesor Girafales, el maestro de todos los niños y eterno enamorado de la luz de mis ojos, que es Doña Florinda. Dá pra ver que tá cheio de enfeites por ali, tem professor Girafales em nhonho mesmo. É a gravação da segunda parte da Festa da Pichorra de 76. ¿Y el desnutrido? Es él. No es cierto. Yo me llamo Ñoño y yo soy hijo del señor Barriga. Mi nombre es Ñoño Barriga y mi papá, el señor Barriga, es el dueño de esta vecindad. E eu já vou aproveitar para lançar a palavra-chave, porque eu quero saber, na sua opinião, qual episódio de Chaves ou Chapolin, ou Chaves e Chapolin, fica à vontade, você acha que eu explorei pouco aqui no canal. Não precisa ser episódio que eu nunca comentei, mas você fala, Renan, eu amo tal história e é tão difícil você falar sobre ela. Eu gosto muito de tal episódio e você nunca fala. Comenta aí, porque isso me ajuda a buscar ideias diferentes, trazer episódios diferentes. É isso, a palavra-chave serve para isso. Você me ajuda, você interage, você faz amizade aí na aba dos comentários, você ajuda a fazer mais vídeos e zaz. É uma vizinhança mesmo, aqui todo mundo tá se ajudando o tempo todo. E no caso de Chapolin principalmente, nossa, tem muita história que eu nunca comentei aqui, mas muita mesmo. E Chaves também tem bastante coisa, como você tá vendo nesse vídeo. E quando se tratam de episódios que só chegaram no Brasil muito tempo depois, a chance de nunca ter comentado aumenta, é claro. Naturalmente, a cabeça vai mais para os clássicos. E é exatamente sobre um grande clássico que eu quero falar agora. Esse me chamou bastante atenção quando eu estava fazendo a pesquisa. Tempestade em Balde d'Água, de 74. Não tem água aqui na vila? Ah, seu Madruga, isso já faz 3 dias. Não vá me dizer que nem percebeu. Não? Essa história chegou ao Brasil em 88, foi transmitida normalmente pelo SBT até 2001 e é muito engraçada. Olha, Chaves, o que queremos é que faça o favor de nos trazer um pouco de água da outra vila com... A senhora teria uns baldes? Sim. Aliás, não me pergunte por quê, mas todas as vezes que tive que falar sobre essa história aqui no canal, eu optei por falar sobre a versão de 77, não sei porquê. E a de 74 acabou ficando mais de lado. A de 77 também é clássica. Aliás, essa é uma outra diferença muito comum. Em 77 é uma regravação, mas dividida em 2 episódios, uma história mais longa, enquanto em 74 é apenas um episódio só. Mas um enredo é aquele mesmo que você já conhece com certeza, até porque você fala em Balde d'Água e Chaves, você já imagina toda aquela briga para pegar água em outro lugar, porque tá sem água na vila. Você pode me fazer um favor? Sim, mamãe. Você também lembra das brigas por conta de baldes. Esse balde é meu. Não, senhor, esse balde é meu. Não, senhora, esse balde é meu. Não, esse balde... Não, senhora, não, senhora, esse balde é meu. E com certeza você também se lembra muito bem das crianças fazendo um monte de besteiras. Vamos lá jogar essa aguinha fora? Mas um monte mesmo. Você podia ter jogado água pro outro lado. E isso que é interessante, às vezes a gente tem na cabeça uma outra versão, às vezes tem um episódio diferente aqui e ali que a gente lembra umas coisinhas, fala, pô, eu lembro dessa história, mas não era assim. É porque realmente tem muita regravação no universo de Chaves, em todas as épocas. E se você acompanha o Vila do Chaves direitinho, você já sabe que na fase dos anos 80 e 90 fizeram muitas regravações de episódios clássicos que a gente ama. Agora, se você não acompanha o canal, talvez você nunca tenha assistido isso aqui, ó. Olha isso. De verdade, quando você imaginou isso? Professor Girafales ali na fonte tocando um violão com as crianças. Estranho, né? Parece esquisito mesmo, mas vai por mim. É muito interessante e eu, se fosse você, clicava aqui agora mesmo, porque a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.